Nossa história começa com um dos finais ruins daquele jogo onde a garota não é uma simples vilã em um mundo que caiu em desespero. Ela queria destruir tudo, a chefe intermediária do mundo, a bruxa da calamidade, Ion Anel. No cenário onde falham em matá-la, todos os seres do mundo deixarão de existir, levando ao final ruim. Em um dia ensolarado de primavera, um novo semestre estava começando em uma turma de 5º ano do ensino fundamental. O professor anunciou a chegada de um novo aluno e aquela vida cotidiana mundana desmoronou muito rápido. Nosso protagonista percebeu que o novo colega de classe tinha uma cor azul extremamente fraca, um rabo de coelho redondo e longas orelhas de coelho erguidas em sua cabeça. A criança então se apresentou como Ion Anel. Naquele dia, após observar sua nova colega de classe e ouvir ela compartilhar seus hobbies, ler, ouvir música e dramas, ele se lembrou de sua vida passada. No entanto, não havia motivo para ele se prender à nostalgia, já que estava diante de alguém com uma voz mais madura do que antes. Quando ela expressou a esperança de que se dessem bem, ele se lembrou da bruxa dizendo que um mundo tão podre era melhor desaparecer. Isso fez ter certeza de que a bruxa da calamidade, que trouxe o fim do mundo, estava na sua frente, a chefe intermediária Ion Anel. Ele estava tão certo que não poderia negar, mesmo se quisesse, e pensou que estavam condenados. Bravehearts é um jogo que nosso protagonista costumava gostar em sua vida passada. Era sobre um garoto sonhando em se tornar o melhor caçador, o aprendiz de espíritos lutadores Kang Anol. Este jogo de RPG de ação escolar, ambientado 200 anos após uma catástrofe, apresenta monstros e caçadores em um mundo onde a ciência e a magia coexistem. Para se tornar um caçador, nosso protagonista se matricula na Academia Junho Gang, localizada em uma cidade educacional. Enfrenta múltiplos cenários até aquele ponto que se assemelhava a um enredo típico de vida escolar juvenil, mas a história não era tão brilhante assim, pois o jogo tinha até 44 finais, a maioria dos quais eram cenários de colapso do mundo. Braveheart tinha mais um problema significativo. Apresentava um personagem espadachim de coração mole e covarde que nunca conseguia demonstrar suas habilidades completamente, totalmente inútil e irritante. Ele fugia durante as batalhas, um garoto inocente que não sabia odiar e, mesmo quando ferido, permanecia um chorão frustrante que nunca pensava em se defender. A desgraça do grupo do protagonista. Esse personagem é o nosso protagonista, o coelho das artes da espada divina, Duke Han. Nosso protagonista se pergunta por que ele tem que ser um personagem tão problemático se ele foi reencarnado. Como se isso não fosse o suficiente, ele acabou na mesma classe que aquele personagem perigoso. Ele chora embaixo de sua mesa, pensando que, por mais que se esforce, está além de suas capacidades. De repente, seu professor o chamou, o que o chocou. Lágrimas nos olhos, ele olha para Ion Anel, que estava em pé timidamente. Ele sabe que Anel, que se tornou a bruxa da calamidade no jogo, era uma personagem que parecia carregar o sofrimento do mundo inteiro. Abandonada por seus pais ao nascer, ridicularizada e considerada um Iori, ela não recebeu um pingo de afeto dos outros, levando a uma vida solitária e cansativa. Tudo isso aconteceu devido a um desastre de Mona e ao nascer com DNA mutado. Ele lembrava de ter ouvido que a aparência e o DNA de um anão correspondem aos de seus pais, mas estava convencido de que abandonar Anel era cruel demais, ajudando-o a entender por que Anel se tornou a bruxa da calamidade. No entanto, ele sabe que não pode ficar parado e deixar a queda do mundo acontecer. Ele pensa que a solução mais fácil seria eliminar Anel antes que ela se tornasse uma calamidade, mas ele não quer recorrer a isso, o que o faz se perguntar se há outra maneira. Então, ele tem uma ideia. Seu professor lhe diz para escolher um colega de classe para se sentar ao lado, caso este concorde. Essa diretiva o faz pensar que deve mudar a maneira de pensar de Ian. Enquanto caminha em sua direção, ele se lembra que as circunstâncias infelizes e o ambiente de Ian a levaram a ressentir o mundo. No entanto, se agora é o momento em que a história do jogo ainda não começou, suas ações podem potencialmente mudar o futuro. Ele sabe que, entre os vilões do jogo, Ion Anel possui a habilidade de destruir o mundo. Ele a cumprimenta e ela olha para ele confusa, enquanto ele pensa que ajudará Anel a não ser pessimista sobre o mundo. Ele então pergunta se pode se sentar ao lado dela, pensando que, se isso progredir e ele a trouxer para o seu lado, poderá reforçar sua força. Ela, confusa e gaguejando, pergunta se ele está falando com ela. Ele sabe que faltam 5 anos até o início da história do jogo, então, antes de se matricular na academia, decidiu tornar-se amigo de Ion Anel, guiando-a pelo caminho certo. Ele espera transformá-la de uma calamidade em uma bênção. Ele pega a cadeira ao lado dela e se senta, sorrindo, dizendo que ela será sua parceira a partir de hoje e que ela deve cuidar dele. Ele então se apresenta a ela como Duke Unu, e é assim que Knu se tornou amigo de infância do chefe de nível médio. Quando as aulas terminaram, ele a observou pegar sua bolsa, perguntando-se como poderia se aproximar dela.
Ela perguntou se ele poderia parar de olhar para ela, ao que ele se desculpou, envergonhado, perguntando-se se tinha olhado para ela por muito tempo. Enquanto ela se afastava, ele mais uma vez a observou, pensando que deveria parar de pensar demais e apenas convidá-la diretamente para sua casa. No entanto, ele então notou sua pequena cauda e quando ela, gaguejando, chamou e ele deu um pequeno salto de choque e perguntou o que era. Ela se aproximou dele e ele perguntou o que estava errado, mas em vez disso, ela perguntou por que ele estava sentado ao lado dela. Ele respondeu que era porque queria ser amigo dela. Ela ficou atordoada ao ouvir sua resposta e timidamente perguntou por que ele queria ser amigo dela. Ele respondeu que só queria ser amigo, perguntando o que mais poderia ser, notando que suas orelhas se levantaram. Gaguejando, ela expressou confusão sobre por que ele queria ser amigo de alguém como ela, especialmente porque ele era de uma família famosa de espadachins. Ele olhou silenciosamente para Nu, que parecia triste. Então, lembrando de algo, ele gritou alegremente Monchiu para ela, dizendo que ela era tão fofa quanto um coelho que ele tinha uma vez e que ele realmente gostava de coelhos. Ela se assemelhava a um deles. Ela estremeceu ao ouvir isso e, com o rosto corado, gritou que ela não era um coelho. Então correu para a porta, fazendo-se perguntar se seu comentário a tinha chateado, mas ele imediatamente se desculpou antes que ela saísse pela porta. Ela parou e, gaguejando, disse-lhe que o veria amanhã. Ela então correu para longe, deixando-o aliviado por ela não estar com raiva dele. Um momento depois, enquanto caminhava pela rua, ele não podia acreditar que tinha entrado no mundo do jogo. Ele se perguntou por que não conseguia ver sua janela de status se o mundo ainda era um jogo. Ele então verificou atrás dele e, de repente, o sistema apareceu na frente dele e ele decidiu dar uma olhada mais de perto. Ele ficou surpreso ao ver que as habilidades de Duke Kill eram bastante impressionantes para sua jovem idade, com força física em 37, força muscular em 34, resistência em 32, agilidade em 43, MAA em 30 e sorte em 25. Convencido de que suas habilidades eram realmente muito boas, ele se perguntou por que Kununu era constantemente intimidado com tais capacidades, mas reconheceu que isso era um novo começo muito superior à sua vida anterior. Um momento depois, ele chegou à sua mansão e, ao entrar, gritou, "Cheguei em casa." A senhora da casa o saudou junto com a empregada e perguntou como estava a escola e se estava tudo bem. Ele ficou surpreso ao ver a senhora, mas correu para abraçá-la. Ela perguntou preocupada o que havia de errado. Ele sabia que não estava vivendo sua vida passada, nem deveria pensar que estava vivendo em um jogo, então decidiu que deveria abraçar completamente sua vida como Duke Han. Então, ele disse à senhora que não era nada e que apenas se sentia grato por tê-la. Ela aconselhou que, se algo acontecesse, ele deveria contar a ela e o instruiu a se lavar, e que prepararia um lanche antes que ele fosse para a academia de treinamento de espadas. Ele respondeu ok e correu para o seu quarto subindo as escadas, sabendo que precisava abraçar seu papel como Duke Han. O que ele mais precisava agora era dominar o estilo do Rei das Feras, uma técnica de espada que representava uma família de espadachins prestigiada como a dele. Como um leão reinando sobre todas as feras, essa técnica se concentrava na ponta da espada e era também a técnica que fez de Kumo o maior espadachim. Ele então chamou por Mongel, seu coelho macho. Aproximando-se, ele tirou o coelho da gaiola e, ao notar que Mongel se assemelhava a Nu, pensou consigo mesmo que deveria dominar completamente o estilo do Rei das Feras. Um momento depois, na sala de treinamento, ele percebeu que havia poucas pessoas por perto e se deu conta de que estava cedo. Ele sabia que essas academias de treinamento de espadas operavam em várias cidades e que pessoas de fora da família aprendiam esgrima convencional, não o estilo do Rei das Feras, razão pela qual tantos frequentavam a academia de treinamento. Ele se perguntou por que todos pararam o que estavam fazendo e olharam na mesma direção. Lá, ele viu Duan, a deidade da espada da família Du, conhecida como Flor de Raio, 2 anos mais velho e o mais promissora prodígio entre todas as crianças atuais da família Du. No jogo, Xian é uma aluna da academia Junyu Gang que se torna espadachim mais forte após a formatura e uma forte aliada do Duke Han. Ele ponderou por que Xion estava lá, mas percebeu que, sendo uma academia de treinamento de espadas da família Du, não era incomum ela estar presente. Ele tirou a camisa sabendo que logo se viriam com frequência e decidiu se concentrar em praticar o estilo do Rei das Feras. Ele pegou a espada de treinamento e começou a se posicionar. Balançou sua espada e executou a primeira forma do estilo do Rei das Feras, contando cada repetição até chegar a 10. Ele fez uma pausa, se perguntando se Xion ficaria impressionada com seu treino, apreciando o suor e a diversão do exercício, quando de repente ouviu alguém perguntar quem era aquele garoto. Perguntaram de maneira desdenhosa o que havia de errado com ele, enquanto outro provocava perguntando se um coelho estava treinando também. Ele então
Viu o Junon, que estava comendo, questionando se era realmente o coelho. O Yunon perguntou por que ele estava lá tão cedo e Von Gedon questionou se ele poderia usar suas habilidades em uma luta real, apostando que ele não conseguiria pegar nenhum coelho. Ele sabia que esses 3 trigêmeos idênticos eram os personagens extra chamados de Cerberos no jogo, e eram os garotos que o intimidavam, instigados pela influência de seu primo Tsu. Frustrado com a presença deles, ele percebeu que era a primeira vez que não conseguia se concentrar devido às provocações deles. Um dos trigêmeos o pressionou, perguntando por que ele não estava respondendo. Ele entendeu que as provocações deles não eram a única razão pela qual ele não conseguia se concentrar. Ele também estava bravo consigo mesmo por permitir o bullying. Ele se lembrou de tudo o que aconteceu com Kinu em sua vida passada e questionou por que nunca tinha lutado contra o assédio deles. Os trigêmeos já o tinham ouvido dizer que o chefe da família do A Família deve estar envergonhada dele por ser uma desgraça para a família e por sentirem pena de seus pais. Essa lembrança o fez lembrar que ele odiava machucar as pessoas. Dongdon perguntou sarcasticamente qual era o ponto de balançar sua espada. Ele também sugeriu que eles deveriam se tornar seus parceiros de treino, com Yunon oferecendo ajuda de forma provocativa, sabendo que o corpo humano não é fraco. Kinu disse que eles deveriam lutar levemente, como se fosse um jogo real. Um momento depois, as outras crianças ficaram em choque quando ele executou sua técnica de estilo do Rei das Feras, assumiu a postura de ataque e acertou Jumon no estômago. Jumon foi jogado para trás e Dongdon, preocupado, chamou por ele, notando que seu nariz estava sangrando. Yundon, gaguejando, perguntou o que havia de errado com ele. Tonto, Jumon disse aos irmãos que não conseguia enxergar bem. Com raiva, ele questionou Jumon se ele esperava que aquilo fosse o fim e, então, os instigou a pegar suas espadas e se levantar rapidamente. Dongdon, que estava verificando seu irmão, comentou que Kunmu estava bastante estranho, enquanto Yunon, horrorizado, dizia aos irmãos que Kununu havia mudado. Ele os tranquilizou dizendo para não exagerarem e se levantarem, porque ninguém morre com tanto. Kununu então lembrou que ele, que tinha sido atingido por eles no passado, podia afirmar isso. Yunon gritou perguntando por que ele estava fazendo isso com eles e se ele estava louco. Yunon então lembrou que eles tinham um apoio poderoso e questionou se ele achava que isso passaria impune. Unu calmamente perguntou se eles estavam se referindo ao primo dele, Du, e se eles achavam que Su os protegeria. Os trigêmeos ficaram chocados ao ouvir isso e lembraram de uma vez na rua quando gritaram sobre se tornarem caçadores e Su lhes disse que as taxas para a educação de caçadores eram muito altas e, realisticamente, era inviável. Junon mencionou que ouviu que talentos são patrocinados e Dongdon perguntou animadamente se isso significava que as taxas seriam gratuitas. Su tinha perguntado. Eles concordaram em se inscrever para o patrocínio, ao que Sumu então lhes disse que ele cuidaria disso e que não era nada difícil. No entanto, ele observou que eles estavam na mesma escola que Kununu, o que significava que viriam Kununu com frequência. Kununu então disse aos trigêmeos que ele tinha apenas deixado que o intimidassem antes e que parecia que eles tinham esquecido que ele também fazia parte da família Du, o que significava que era fácil para ele removê-los da lista de patrocínio da família se assim o desejasse. Ele então perguntou se eles realmente achavam que Sumu era o único que poderia fazer isso. Os trigêmeos ficaram horrorizados, se perguntando como as coisas haviam chegado a esse ponto. De repente, o professor o chamou de delinquentes e exigiu saber o que estavam fazendo e quantas vezes ele precisava dizer para não lutarem sem permissão. O professor então disse que, mesmo que ele não fosse um membro exemplar da família Du, não deveria estar brigando, mas que Nu simplesmente apontou para os trigêmeos e respondeu que eles começaram primeiro. Isso deixou o professor confuso, mas Kinu perguntou se ele esperava que ele apenas ficasse parado e suportasse o bullying deles quando ele também era um Du, assim como eles. O professor então perguntou aos trigêmeos se eles realmente tinham provocado Kun. Inicialmente atonitos, eles olharam para o lado para pensar e então todos admitiram que tinham começado, confirmando que Kun estava certo e que eles o xingaram, não sendo culpa de Kun. Isso deixou o professor olhando para eles, confuso. Enquanto isso, Kinu, sentindo-se aliviado com a admissão, pensou consigo mesmo que deveria ter se defendido antes. No dia seguinte, ele chegou à escola e entrou na sala de aula, perguntando-se se tinha chegado muito cedo. Ele então olhou para o lado e viu Anel sozinha, profundamente concentrada em seu livro. Ele a observou por um momento e a cumprimentou. Ela, timidamente, cobriu o rosto com o livro e respondeu ao cumprimento. Ele então se sentou. Ao lado dela, determinado a tentar ser amigo de Anel, ele comentou que ela chegava cedo todos os dias e sempre estava lendo livros. Então, perguntou se ela realmente gostava tanto de ler. Ela respondeu que sim e lhe perguntou se ele também gostava de ler. Ele respondeu que não era muito fã de livros, mas gostava de romances na web, o que a deixou confusa.
Quando ela perguntou por que ele entrou no clube do livro, ele respondeu que foi porque ela se inscreveu. Ela disse que entendia, mas então, timidamente, pediu para ele repetir o que tinha dito. Ele perguntou de forma brincalhona se ela também lia romances na web. Ela, gaguejando, admitiu que sim, mas explicou que não tinha muito dinheiro, então só podia ler os gratuitos. Lembrando que ela vivia em um orfanato, ele decidiu mudar de assunto para não ofendê-la e perguntou qual drama ela gostava. Ela respondeu que gostava do drama Luxury House e perguntou como ele sabia que ela gostava de dramas. Ele a lembrou de que ela tinha mencionado isso durante a sua apresentação. Surpresa por ele se lembrar, ela se perguntou por que ele estava conversando com ela e se era porque ele também não tinha amigos. Ela suspeitava que Kununu só estava fascinado porque ela era uma, e temia que ele também eventualmente perdesse o interesse. Ao vê-la desanimada com esse pensamento, ele notou suas orelhas de coelho e se perguntou se ela se importaria se ele pedisse para tocá-las. Então, percebeu que ela realmente se parecia com Mongel e teve uma ideia. Ele perguntou se ela gostaria de ver um vídeo de Mongel e, quando ela perguntou se aquele era seu coelho, ele disse que tinha feito um vídeo fofo de Mongel no dia anterior. Ela expressou interesse em ver e ele mostrou o vídeo, explicando que quando os coelhos estão de bom humor, eles pulam animadamente em algo chamado Bink. Ela ficou maravilhada ao ver e comentou sobre como Mongel era fofo. Ele notou que as orelhas de coelho dela se ergueram novamente e então perguntou se ela gostaria de ir à casa dele para ver Mongel. Ela imediatamente respondeu que sim, mas depois hesitou ao perceber no que havia concordado. Ele então levantou o dedo mindinho como uma promessa e sugeriu que brincassem na casa dele depois da escola. O rosto dele ficou vermelho como tomates, e ela pensou em recusar, pois não queria reviver experiências negativas passadas. Mas, após a escola, ela ficou maravilhada e surpresa ao ver a casa dele, observando que era como a de Luxury House, o drama que ela assistia. A mãe de H.U. então saiu e perguntou a Nel se ela era amiga de H.U., recebendo-a calorosamente. O Nu saudou sua mãe alegremente, enquanto a Nel estava em choque, lembrando-se de como os pais de seus antigos amigos haviam dito para não brincar com a ANS e alertado-a para não se amigar com qualquer um. A mãe de K disse a Nel que era a primeira vez que Knu trazia um amigo para casa e expressou o quanto estava feliz, incentivando-a a se divertir. Mu então perguntou à mãe se ela poderia preparar Teo aqui, ao que a mãe dele concordou alegremente. Ele pegou a mão de Anel e a incentivou a entrar rapidamente. Apesar de saber que a curiosidade de Kyo poderia não durar, Anel ainda não queria soltar sua mão. Dentro de casa, ela ficou chocada ao ver que a casa dele era incrivelmente espaçosa. Eles então comeram Teo aqui juntos e brincaram com Mongel, o que a deixou muito feliz. Horas depois, o pai de Kyo chegou em casa e anunciou alegremente que havia retornado. A mãe de H.U. mencionou que ele estava um pouco atrasado hoje, e Knu cumprimentou o pai, que reconheceu o atraso e perguntou por que eu estava rolando no chão chorando mais cedo, chateada por também querer ver sua irmã coelha. O Nu explicou que o amigo dele tinha vindo hoje, mas eu não estava em casa, por isso ela estava chateada. Tumu então se aproximou do pai e perguntou se poderiam treinar depois do jantar. O pai dele ficou inicialmente surpreso, mas depois disse entusiasmado que havia esperado por isso. Questionando-se quando ele teria a oportunidade de lutar com ele, especialmente agora que estava na quinta série, H.U. expressou seu desejo de ver o quanto ele havia melhorado e também de experimentar um combate real. Seu pai, surpreso, perguntou se ele realmente queria dizer combate real, ao que Kimu respondeu que sim e acrescentou que gostaria de enfrentar alguns monstros de verdade. Um momento depois, seu pai perguntou por que ele de repente queria treinar e lhe disse que não precisava ser impaciente porque ainda não era sua hora de enfrentar a verdadeira batalha. Seu pai também perguntou sobre suas motivações. O Nu olhou para sua mão, sabendo que em 5 anos entraria na sede da Academia de Espadas da família Du e inevitavelmente enfrentaria crises enquanto resolvia vários incidentes ao lado do protagonista Kang Yanil. Para isso, ele precisava de uma boa compreensão do combate real. Ele tinha certeza de que as outras crianças da família Du já haviam adquirido sua experiência em combate e ele estava muito atrás delas, então sabia que precisava se atualizar agora. Quando ele não respondeu, seu pai olhou para ele e perguntou se era por causa do incidente na academia de treinamento de espadas. Seu pai então lhe disse seriamente que soubera sobre a luta na academia e que o garoto com quem ele lutou havia ficado gravemente ferido. No entanto, tranquilizou Knu dizendo que ele não havia feito nada de errado. Chocado ao ouvir isso, Knu percebeu que seu pai parecia mais interessado na verdade do que em repreendê-lo, mas sabia que ele nunca lutaria sem motivo. Então respondeu que havia sido ensinado desde jovem que a espada da divina arte de espadas da família D era destinada a proteger e salvar pessoas, e que havia levado essa lição a sério. Ele acreditava que não teria essa noção se não tivesse refletido sobre sua vida passada e as lições dela,
e que pensar no futuro havia mudado sua mentalidade. Então, perguntou ao pai se não deveria ser capaz de se proteger. E como alguém que não consegue se proteger pode proteger os outros? Seu pai perguntou se era por isso que ele lutou, ao que ele respondeu que sim com confiança e explicou que ele poderia proteger não só a si mesmo, mas também aos outros. E para isso, ele precisaria enfrentar monstros de verdade. Seu pai sorriu ao ouvir sua resposta e disse que ele não estava errado e que seu raciocínio era completamente válido. Seu pai então deu um tapinha em sua cabeça e disse que ele havia mudado muito. Ele perguntou ao pai se ele o ajudaria, ao que seu pai respondeu que sim, mas havia uma condição. Ele perguntou ao pai o que era. Seu pai apontou a espada de treinamento para ele e disse para ele provar que havia desenvolvido habilidade suficiente para enfrentar um monstro de verdade. Seu pai então disse que não usaria mana e não se moveria mais do que 5 passos, então ele deveria se sentir livre para atacar. Ele perguntou ao pai sobre usar o estilo do Rei das Feras, e seu pai respondeu que ele usaria apenas o básico. Ao que ele respondeu que entendia. Hesitou sobre as condições estabelecidas por seu pai, mas ficou feliz que seu pai lhe disse para não hesitar em usar a espada se necessário. Seu pai então provocativamente disse a ele para atacar, e ele decidiu fazer exatamente como seu pai instruiu. Ele exalou para se acalmar e posicionou sua espada de treinamento. Ele então balançou sua espada em seu pai, que facilmente a bloqueou sem se mover, causando-lhe um leve desequilíbrio, mas ele conseguiu pousar perfeitamente. Ele então dobrou seus joelhos, pulou alto e lançou outro ataque em seu pai, mas seu pai bloqueou novamente. Seu pai então o empurrou ligeiramente para longe e disse a ele que não iria funcionar, mas ele imediatamente lançou sua espada sem cair e balançou em seu pai, que pulou para longe para desviar. Quando viu seu pai apenas pousar, ele sabia que era o momento certo, então ele imediatamente lançou um. Atacou novamente, mas seu pai bloqueou o golpe enquanto começava a falar, dizendo que ia usar aquilo. Ele acertou o lado do pai sem deixar o pai terminar a frase. O pai olhou para o lado, vendo que tinha conseguido acertá-lo, e então pulou para trás, segurando o lado com dor, chamando-o de pirralho e dizendo que tinha permitido o golpe, mas que tinha sido muito forte. Exausto, perguntou ao pai se ele podia reconhecer sua habilidade, mas o pai apenas disse que ele tinha crescido mesmo e nem hesitou em bater no próprio pai. Ele riu e perguntou se tinha passado, ao que o pai gritou afirmativamente claro, chamando-o de pirralho rude. Na manhã seguinte, o pai disse à mãe que eles iriam sair e provavelmente voltariam antes do jantar. A mãe perguntou preocupada se ele tinha certeza de mandar o Knu, questionando se ele era muito jovem e se não era cedo demais. Enquanto isso, Yun gritou que queria ir também, e tanto ele quanto o pai ficaram surpresos ao ouvir a mãe e a irmã. O pai então disse à mãe que achou que ficaria tudo bem, ao que ela concordou. A mãe então pediu para ele ser cuidadoso e não exagerar, ao que ele respondeu afirmativamente, dizendo à mãe para não se preocupar porque ele voltaria mais tarde. Entraram no carro e o pai perguntou se ele estava pronto, sugerindo que fossem para a academia do clã, ao que ele respondeu afirmativamente. O pai então começou a dirigir. Ele lembrou que, de acordo com as configurações do jogo, o mundo havia se tornado dramaticamente instável desde a época da calamidade, mudando fortemente o mundo. Essa instabilidade começou quando monstros começaram a surgir da dimensão distorcida, levando à transformação de uma dungeon do outro lado. Nesse processo, quando as dimensões distorcidas de diferentes mundos se encontram, um portal criado. Ele sabia que se esse fenômeno não fosse resolvido a tempo, o mundo dentro do portal explodiria e se espalharia pela realidade. Uma irrupção é um fenômeno onde o mundo dentro do portal explode e se dispersa. Diferente de masmorras, se não forem conquistadas dentro do limite de tempo, isso impactará significativamente o final. Ele sabia que para alcançar o final desejado, também era necessário prestar atenção à taxa de erosão do portal, que era necessária para o crescimento do personagem. Seus pensamentos foram interrompidos quando seu pai disse que deveriam pegar a chave primeiro. Após chegar, ele perguntou ao pai onde a chave do portal era guardada, e seu pai respondeu que estava no depósito. Ele sabia que uma vez que limpavam um portal, obtinham uma chave de portal com a qual podiam limpá-lo novamente, um recurso criado pelos desenvolvedores do jogo para jogadores que queriam refazer o portal. Ele ponderou se essa configuração ainda estava funcionando após sua reencarnação. Um momento depois, seu pai parou o carro e disse que tinham chegado. Eles saíram, e seu pai o apresentou ao seu local de trabalho, o clã Regulus. O clã Regulus foi estabelecido durante a catástrofe pelo primeiro chefe da família Du e agora tem vários ramos pelo país. O acesso governamental aos portais de masmorra e habitats de monstros normalmente requer um certificado de caçador. Ele sabia que, como não possuía um certificado ainda, não deveria ser capaz de entrar no portal. No entanto, seu pai,
que era o gerente da filial, foi recebido calorosamente pelos funcionários, tornando sua situação dentro do clã única. Ele pensou que não precisava aderir estritamente a essas restrições e, com a ajuda de seu pai, poderia simplesmente passar pelo portal que era guardado pelo clã. De repente, ouviu alguém gritar entusiasmado e uma mão pegou uma mulher e abraçou ele, perguntando se ele era filho do gerente, enquanto os outros funcionários o cercavam felizes por ele parecer tão inocente. Graças a Deus, ele não tinha puxado o pai. Uma funcionária começou a apertar as bochechas dele, dizendo como ele era fofo e que queria abraçá-lo com todas as forças. Um momento depois, ele estava sendo encharcado de beijos pelos funcionários caçadores. Quando a mulher perguntou ao pai se ele pretendia entrar no portão com o filho, deixando-se perguntando se todos os caçadores eram tão afetuosos. A mulher então disse ao pai que eles deveriam acessar a sala 2, como planejado, e o pai disse a ele que eles deveriam ir. No entanto, ele ficou confuso quando viu a chave e perguntou ao pai por que a chave que ele acabará de receber era branca. Ele se lembrou que os níveis de dificuldade dos portões eram diferenciados por 7 cores de chaves diferentes, começando pelo nível mais fácil, branco, seguido por cinza, amarelo, verde, vermelho, azul e o mais difícil, preto. Seu pai disse a ele que o branco seria desafiador o suficiente para ele, ao que ele respondeu que entendia, mas na verdade queria tentar o nível cinza. Seu pai então abriu o portão e disse que eles deveriam entrar. Ele então viu outro portão dentro e seu pai explicou que era um portão artificial e que se ele inserisse a chave obtida limpando uma masmorra ali, o portão abriria. Ele ficou impressionado ao ver isso e se lembrou de que eles podiam manter um clã grande graças aos custos de manutenção, percebendo quão poderosa era sua família. Seu pai então chamou Sério para dizer que eles iriam entrar no portão agora e perguntou se ele tinha certeza de que estava pronto. Seu pai aconselhou ele a pensar bem novamente porque uma vez lá dentro eles não poderiam sair até limpar a masmorra. Ele olhou silenciosamente para o pai por um momento e respondeu confiantemente que tinha pensado nisso. Chega de pensar, já. O pai sorriu preocupado para ele, mas antes de inserir a chave perguntou ao pai se ele interviria caso ele não conseguisse limpar a masmorra. O pai respondeu que mesmo que ele falhasse, ele teria as costas dele, então ele não deveria exagerar e fazer com que ele fosse repreendido pela mãe. O pai então inseriu a chave e ativou o portão. O portão se abriu lentamente e quando ele entrou, viu cristais brilhando intensamente por toda parte. Ele olhou em volta com espanto. Era a primeira vez que ele entrava em um portão, e então o sistema apareceu mostrando que ele havia entrado na caverna de cristal rosa do nível branco e sua missão era eliminar 15 goblins classificados como 0,1. Enquanto lia o sistema, ele se perguntou se as condições para limpar eram simples porque era um portão de nível branco e perguntou onde os goblins poderiam estar. De repente, ouviu um som atrás dele, rapidamente sacou sua espada e se posicionou enquanto segurava a espada real. Sabendo que era perigoso e que deveria ser cauteloso, ele então esperou, ficando em guarda para não ser pego de surpresa. Ele então ficou surpreso ao ver o pai na frente com os goblins amarrados. Correu para o pai e perguntou se ele havia capturado todos os goblins. O pai respondeu que todos estavam lá. Ele contou os goblins e confirmou que eram 15 no total. Ele se acalmou e disse ao pai que estava pronto. O pai disse que deveriam começar então. E como ele não conseguia lidar com todos de uma vez, eles deveriam começar com um. O pai caminhou em direção ao menor goblin, dizendo que ele poderia ser o mais fraco do grupo, mas ele não deveria ser descuidado e deveria ficar alerta. Mas antes que o pai pudesse terminar sua frase, o goblin se libertou com raiva, surpreendendo um pouco o pai. O goblin então correu em direção a ele enquanto ele perguntava ao pai se ele estava se referindo ao fato de que eles são ferozes, ao que o pai concordaram e lembraram Ed de não esquecer. Ele sabia que possuía conhecimento dos jogos, mas como membro da família da Espada Divina, também tinha conhecimento sobre monstros. Pensou que essas criaturas deviam ter entendido que sua única chance de sobreviver era lutar contra ele. O goblin então agarrou um cristal afiado, fazendo perceber que estava desesperado o suficiente para usar um cristal como arma. Ele sabia que precisava ser cauteloso, pois um pequeno erro poderia ser desastroso. Em seguida, agachou-se pensando que, já que era uma luta real, deveria dar tudo de si. Então ativou sua técnica básica estilo Rei das Feras, forma 5, postura perfurante, e lançou sua espada na cabeça do goblin. Ele cravou sua espada em sua cabeça e o goblin ajoelhou-se no chão. O goblin então caiu morto no chão, fazendo seu pai suspirar de alívio. Ele agarrou firmemente sua espada e declarou orgulhosamente que estava caído por enquanto. Como membro do grupo do personagem principal Kang Yandol, Dooku Nu tem uma restrição. Existe um recurso chamado Dom no jogo e, entre as habilidades passivas que definem o personagem, o dom de Duke HU é instinto de evasão. À primeira vista, parece uma habilidade útil.
Seu pai então liberou 2 goblins, e enquanto enfrentava eles, ele contemplou que o instinto de evasão é literalmente a capacidade de mover o corpo instintivamente para evitar ataques ao sentir uma crise de vida ou morte. Embora parecesse ser uma habilidade útil para Duke Han, que empunha uma espada, seu caráter temeroso e frágil muitas vezes o leva a desobedecer ordens, fazendo com que o dom seja rejeitado. Devido a isso, os jogadores geralmente não incluíam Duke Kunnu em seu grupo, a menos que fosse inevitável. O instinto de evasão também fez com que Kununu desafiasse as ordens dos jogadores, levando à frustração. No entanto, há um evento na história que desencadeia o despertar de Kyu mais tarde na narrativa. Kinu ganha um personagem que desperta tarde e se torna um impulsionador de moral extraordinariamente forte. Mais tarde, Kinu demonstra sua capacidade esmagadora de derrotar inimigos, evitando a maioria dos ataques. Ele lembra que disseram que criar o Kunmu bem poderia facilitar a parte final do jogo, mas sabe que ainda está longe e que se ficar apenas esperando, será tarde demais. Então, ele não podia simplesmente ficar parado esperando. Os goblins grunhiram de raiva para ele e ele olhou de volta, sabendo que precisava avançar seu despertar. Ele sabia que poderia ser impossível se fosse apenas um jogo, mas para ele era realidade. Ele então lembrou que quando jogou o jogo não encontrou nenhuma situação que desencadeasse o despertar na parte final da história, então pensou que não deveria ser difícil despertar cedo. Em seguida, ele pulou mais perto dos goblins e balançou sua espada, determinado a se empurrar até o limite. Mais tarde, muitos goblins estavam mortos no chão, mas ele pediu ao pai que liberasse o próximo. Seu pai sugeriu que eles descansassem, mas ele respondeu que se fosse apenas até esse ponto, estava bem. Seu pai suspirou e disse que se ele insistisse, eles deveriam enfrentar todos eles. Enquanto os últimos 4 goblins o encaravam com raiva, seu pai os liberou. Os goblins correram em sua direção, mas todos pularam atrás dele, pegando-o desprevenido. Ele olhou em volta, perguntando-se se era uma tática de distração, e percebeu que 2 dos goblins estavam acima dele, mas não conseguia localizar os outros 2. De repente, sentiu algo se aproximando por trás. Deixou seu corpo reagir por um momento e seu instinto de evasão, um dom, o moveu rapidamente para o lado. Então, algo por trás tentou atingi-lo, mas ele evitou e acertou o cristal na frente. Ficou horrorizado ao perceber que seu corpo havia se movido sem vontade consciente, indicando que seu dom havia sido ativado. Sabendo que seu instinto de evasão havia sentido a crise, ele resolveu confiar nesse instinto. Então posicionou os pés, pronto para lidar com os goblins primeiro. Graças ao seu dom, conseguiu localizar onde os 4 goblins estavam escondidos e jurou que não cairia na mesma armadilha novamente. Um dos goblins lançou outro cristal por trás, mas ele se tranquilizou, já que sua evasão estava ativada. Desviou do cristal, chocando o goblin que o lançou. Em seguida, pulou usando o cristal para alcançar um dos goblins que tentava acertá-lo com flechas. Cortou o goblin ao meio com sua postura de ataque básica da segunda forma do estilo Rei das Feras, mas ficou surpreso ao olhar para trás e ver os goblins esperando por ele no local de pouso previsto, com o cristal afiado. Então, comprimiu e rotou a mana dentro de seu corpo, carregando a mana que emergia de seu coração em sua espada, agora envolvida por mana. Ele balançou sua espada com o corte esmagamento do leão, primeira forma do estilo Rei das Feras, e conseguiu cortar os 2 goblins esperando por seu pouso. Então pousou com segurança no chão e perguntou se só havia sobrado um, gritando que iria direto para ele. No entanto, seu pai disse que não havia necessidade de pressa e perguntou o que aconteceria se ele se machucasse. Ele respondeu que estava tudo bem porque acreditava que podia lidar com isso. Seu pai o alertou para ter cuidado, já que era o último, e que deveria ser mais cauteloso. Ele concordou e seguiu em direção ao último goblin. Um momento depois, seu pai o observava em silêncio, decidindo confiar em seu filho enquanto observava as pilhas de goblins mortos que ele havia matado. Estava recuperando o fôlego quando seu pai o chamou. O sistema então mostrou que ele havia limpado o portão e que um portão de saída seria gerado onde estava a chave do portão. Parecia que também havia avisado que o portão se fecharia em 24 horas, então um círculo brilhante de luz apareceu acima deles e dentro dele estava a chave. A chave então pousou na palma de sua mão e ele viu que era a mesma chave branca que eles tinham usado. Ele cerrou os dentes e amaldiçoou interiormente. Seu pai perguntou rindo o que tinha acontecido com seu rosto e se ele não acreditava que havia limpado o portão. Ele apenas chamou seu pai, que respondeu com um sorriso e orgulho, mas ele simplesmente perguntou ao pai se havia outros portões. Então ele percebeu que não podia usar aquela masmorra para praticar até que o tempo de espera acabasse, pois com o fechamento do portão, o poder dentro dele se esgotou, mas ele sabia que o portão se tornaria ativo novamente após reabastecer sua mana.
Isso fez pensar o que deveria fazer a seguir, já que ainda não havia despertado seu domingo. Seus pensamentos foram interrompidos quando seu pai, Sangun, disse que estava muito surpreso e que achou que ele pararia depois de 4 goblins, mas no final ele conseguiu derrotar 5 deles facilmente. Sangun então sacudiu ele enquanto perguntava orgulhosamente cujo filho ele era e disse que não havia mais nada para fazer ali, então eles deveriam limpar e ir para casa. Sangun foi para a saída e pediu a chave, mas ele hesitou em chamar Sangun e perguntou se havia outro portão, deixando Sangun confuso. Ele explicou que sentia que estava prestes a despertar seu dom e seria uma pena voltar assim. Ele perguntou a Sangun se eles não deveriam tentar limpar outro portão se ainda houvesse tempo. Sangun perguntou se ele acabou de dizer que parecia ter despertado, ao que ele respondeu sim e sugeriu que eles deveriam fazer algo mais desafiador. Ele disse a Sangun que acha que eles ficarão bem em entrar em um grande portão e que agora pode lidar com 2 monstros de rank. Sangun, com um olhar sério, lembrou de que sua mãe, Ga, ficaria furiosa se ela soubesse que ele permitiu tal coisa. Mesmo assim ele insistiu que todos morrem eventualmente, levando Sangun a questionar se ele realmente era seu filho. Sangun então reconheceu seu desejo de se superar, mas avisou que lutar contra um monstro de 2 ranks era demais para ele no momento. Porém, se fosse um portão de grau branco, estaria tudo bem. Ele perguntou a Sangun se era realmente o que ele pensava, e Sangun parou para pensar antes de concordar. Ele disse a ele que, como espadachim, entendia o que ele queria dizer, mas se ele se tornasse muito ambíguo, não conseguiria nada, o que o deixou feliz. Ele agradeceu ao pai, mas Sangun apenas lembrou-o de que interveria sempre que estivesse em perigo. Eles então seguiram para o portão de grau branco, e ele percebeu que nem todos os portões de grau branco eram iguais. Sangun o avisou de que seria difícil e que havia trazido apoio, caso necessário, apontando para o homem que os cumprimentou. Ele sabia que o apoio consistia em magia especializada de masmorras, apoiando caçadores que tipicamente usavam cura ou bufos para ajudar os caçadores. Sangun o alertou para ser cauteloso, pois os monstros poderiam atacá-los imediatamente após entrar na masmorra. Sangun então perguntou se ele estava pronto para ir, ao que ele respondeu confiantemente que sim. Eles então entraram no portão e o sistema o notificou de que havia entrado na caverna de cristal rosa de grau branco e sua missão era subjugar 15 goblins monstro de um rank. Ele olhou em volta e percebeu que era o mesmo mundo onde havia lutado antes. Ele estava se perguntando onde estavam os monstros quando sentiu algo se aproximando e conseguiu desviar a tempo. Horrorizado, ele se perguntou o que tinha acabado de acontecer, mas então o sistema alertou que vários monstros haviam aparecido: 4 goblins normais, 7 goblins espadachim, 3 goblins arqueiro e um goblin mago. Ele percebeu que havia 15 goblins, mas esses não eram goblins comuns, havia papéis específicos que o deixavam louco. Ele sabia que seu instinto de evasão estava ativado e seu dom controlava seu corpo. Também sabia que, se não quisesse morrer, deveria fugir. O homem disse a Sangun que poderia ser difícil para Kinu e perguntou se ele realmente o deixaria sozinho. Sangun não respondeu, sabendo que Kununu havia mudado recentemente. No passado, ele era facilmente assustado por pequenas coisas, mas ultimamente parecia diferente, e Sangun estava convencido de que ele estava mais forte agora. E não era uma má mudança. Sangun sabia que Kunu havia crescido para ser um garoto de bom coração, mas não se encaixava na feroz competição da família Divine Swordjasma. Devido à sua natureza bondosa, ele sempre hesitava em machucar os outros, mesmo que isso o colocasse em perigo. Sangun pensou em como seu filho sorria feliz quando recebeu sua primeira espada e como chorava alegremente sempre que segurava uma espada. Sangun então olhou tristemente para sua mão, pensando em quantas vezes os colegas de Kyu o ridicularizaram chamando-o de coelho. Sempre que ouvia isso, queria intervir, mas não podia. Ele se perguntou por que Kununu havia mudado quando se tornou um aluno da 5ª série. Já havia lhe dito que a mudança era porque ele gostava de alguém da sua classe, mas Sangun suspeitava que deveria haver outro motivo. Sangun lembrou que, enquanto contemplava a situação de Kyu, alguém da academia de treinamento de espada havia entrado em contato com ele. O homem se apresentou como professor de esgrima de Kununu. Depois de ouvir as reclamações do professor, Sangun perguntou se Kumu havia brigado com outras crianças sob o pretexto de estar treinando, afirmando que seu filho não teria esse tipo de comportamento sem motivo. O professor hesitou, adivinhando que Kungu não havia contado ao pai por causa de sua possível reação, e então revelou que Kumu havia sido intimidado. Sangun, sabendo que seu filho não machucaria outras crianças sem motivo, repreendeu o professor com raiva. O professor tentou descartar o comportamento como uma típica brincadeira violenta na qual ele mesmo havia participado frequentemente. Perguntou a Sangun se não era natural para crianças daquela idade ficarem absorvidas em sua própria força e brincarem. Sangun, furioso,
Questionou se isso significava que Kinu havia sido intimidado por outras crianças até agora e se o professor estava brincando com uma questão tão séria. Sangun ficou tomado pela raiva ao pensar que alguém da família do espadachim divino estivesse recebendo tal tratamento na academia de treinamento de espadas. Em seguida, ele exigiu saber se alguém havia instruído o professor a ficar calado sobre o bullying e quem era essa pessoa. Relutantemente, o professor revelou a identidade, e Sangun percebeu que Kinu havia sofrido tal humilhação porque não tinha muito poder dentro da família. Sangun descobriu que era do Banja, seu terceiro irmão mais velho, por trás disso. Ele chamou Bunjin para confrontá-lo sobre o bullying, mas Bunjin o desdenhou, dizendo que eles estavam apenas brincando. Ele se desculpou sarcasticamente com Sangun e prometeu dizer ao filho, Sangu, para pedir desculpas e não repetir suas ações. Ainda assim, Bunjin acrescentou que Sangun deve ter passado por dificuldades devido à sua personalidade covarde, provocando Sangun a questionar se Bunjin considerava aquilo um pedido de desculpas. Bunjin retrucou perguntando a Sangun o que mais ele deveria fazer. Refletindo sobre a situação, Sangun percebeu que, embora se sentisse impotente, estava apenas suportando tudo sozinho. Então, quando Kinu expressou seu desejo de experimentar um combate real, Sangun se sentiu orgulhoso dele e ficou feliz que seu filho tivesse decidido não mais tolerar o bullying. Depois que Kinu limpou a primeira masmorra e recuperou a chave, Sangun percebeu que ele se saiu melhor do que o esperado. Embora Sangun estivesse preocupado que seu filho pudesse entrar em pânico e correr, ele viu que Kinu conseguia lidar com a situação calma e habilmente. Sabendo que seu filho era um prodígio há muito tempo, mas observando de cima, Sanjun lembrou que Kunu ainda tinha apenas 12 anos e precisava crescer calmamente. De repente, a preocupação de Sanjun aumentou quando viu Kunu ferido no braço, fazendo-o apertar os dentes ao pensar que seu erro de julgamento havia colocado o filho em perigo. O homem ao lado de Sanjun perguntou se não era hora de intervir, observando que Kunu parecia estar sem energia e que o monstro poderia alcançá-lo. No entanto, Kunu permaneceu calmo, enfrentando os goblins e desafiando-os a atacá-lo. Sanjun sabia que interferir decepcionaria seu filho, mas reconheceu que Kunu era bastante habilidoso para sua idade e decidiu apenas encorajá-lo. Sanjun então chamou um homem chamado Onshel, instruindo-o a preparar a magia do escudo de proteção, ao que Onshel respondeu que poderia ser necessário a qualquer momento. Sanjun então detalhou seu plano. No momento em que o Goblin atacasse Kunu, eles atacariam todos de uma vez. Ele eliminaria o Goblin Mago primeiro, enquanto Onshel usaria a magia do escudo de proteção enquanto Kunu desviava do Goblin Arqueiro. No entanto, Sanjun ficou surpreso ao ver os movimentos rígidos de Kunu, indicativos de medo, mas se perguntou se sua percepção estava nublada por sua própria apreensão enquanto se posicionava. Sanjun ficou chocado ao testemunhar Kunu cortando os Goblins à sua frente com seu ataque Leão-Agulha Recursão, a quarta forma do estilo do Rei das Feras. Antes disso, Kunu estava fugindo, consciente do perigo, porque os Goblins coordenavam tão bem que não havia abertura para um ataque. No entanto, ele sabia que não podia continuar fugindo ou permaneceria o mesmo Kunu medroso. Posicionando-se com sua espada, ele pensou que a primeira forma do estilo do Rei das Feras funcionaria, mas ficou irritado com o dom instintivo de evasão de Kunu, pois seu corpo evitou o Goblin. Atacou involuntariamente, enquanto uma voz persistente em sua cabeça interferia constantemente, alertando-o sobre a morte caso permanecesse. Dizia-lhe que, se morresse ali, todos os seus esforços teriam sido em vão e que fugir era seu único respiro. Percebeu que essa voz restringia suas ações e fazia seu corpo se mover contra sua vontade. Quando a voz o instou a fugir, ele tentou comandar seu dom para parar de correr e ouvi-lo. Questionou-se se era assim que o verdadeiro Kumu se sentia antes do seu despertar, percebendo seu corpo dividido entre vontade e instinto, como se fosse se partir em dois. Quando um dos goblins empunhando espada avançou sobre ele, a voz gritou para que desviasse, mas em vez disso ele balançou sua espada para frente, gritando de volta para a voz que não devia evitá-lo. Após matar o goblin, percebeu que podia resistir ao instinto de evasão e que talvez houvesse distância suficiente entre eles agora, inconsciente do goblin arqueiro atrás dele. Quando o goblin lançou uma flecha, acertou no ombro, deixando perplexo com o ataque repentino. Goblins então apareceram à sua frente, aproximando-se e fazendo-o tremer de medo. Andou para trás, sem perceber o perigo, encostado no cristal atrás dele. Sabia que um erro agora poderia ser fatal. Olhando para trás e vendo um beco sem saída, gritou de medo, com lágrimas nos olhos. Olhou para o Goblin na sua frente, percebendo que poderia realmente morrer e precisava escapar, mas se perguntando para onde correr quando todos os caminhos estavam bloqueados. Seria esse o preço por desafiar seu dom? Pensou que morreria nesse ritmo e a voz repetidamente lhe dizia que não queria morrer. Agarrando sua espada com força, lamentou que, se soubesse que acabaria assim,
teria preferido permanecer inconsciente de sua vida passada. Ponderou as diferenças entre suas lutas de então e agora, sabendo que havia sido abençoado com uma boa vida como espadachim divino da família Du e um camarada de Kang Angel. Ele se perguntava por que tinha que renascer como Duque Uno. Então ele se viu refletido no cristal, chorando como uma criança. Isso fez questionar se a pessoa refletida, com os ombros curvados, tremendo de medo e derramando lágrimas, era realmente ele. Sentiu raiva ao ver seu reflexo e percebeu que absolutamente não podia se lembrar de sua vida passada sem motivo. Se não fosse por isso, provavelmente estaria vivendo sem objetivo, com o rosto mostrando tanto desespero. Ele disse a si mesmo que não queria viver assim e havia estado se esforçando ao máximo para superar suas fraquezas e se tornar forte. Ele cerrou os dentes, perguntando-se como podia esquecer sua convicção e murchar como um covarde. Ele decidiu não morrer dessa maneira, nem queria fugir, então disse a voz em sua cabeça que eles deveriam superar esse medo e seguir em frente. A voz em sua cabeça o instou a fugir, mas ele plantou o pé firmemente no chão. Ignorando a voz que lhe dizia para não prosseguir, ele então lançou um raio azul, dizendo à voz que ele deveria lutar por sua vida. Uma notificação apareceu mostrando que ele havia adquirido a habilidade controle de instinto nível 1, que permitia controlar seus instintos à vontade. Ele começou a cortar a cabeça do Goblin na sua frente, fazendo com que os outros Goblins o olhassem confusos. Então ele carregou contra eles, cortando enquanto avançava, e percebeu que, diferente de antes, seu corpo podia se mover livremente, sentindo como se eletricidade estivesse correndo por dentro dele. Quando o Goblin arqueiro estava prestes a atirar nele novamente, ele correu em direção a ele, cortando enquanto desviava da flecha. Ele se sentiu invencível. Sangun, que estava observando, se perguntou o que acabará de ver. Ele tinha certeza de que Kinu estava cheio de medo apenas um minuto atrás, mas agora Kinu havia recuperado a compostura. Onel perguntou a Sangun o que tinha acabado de acontecer, e Sangun respondeu que foi feito por seu filho. No entanto, Ongu esclareceu que não estava perguntando sobre isso. Ele estava curioso sobre como Kumu lutou tão bem quando o escudo protetor que eles haviam preparado para usar contra o Goblin Mago nem foi necessário. Ongu então perguntou a Sangun se todos os membros da família DW eram como Kumu, mas Sangun só conseguiu responder que não tinha certeza também. Sangun percebeu que Kumu conseguia prever de onde viriam os ataques e até mesmo evitá-los, fazendo Sangun adivinhar que ele tinha conseguido superar a crise e se perguntou se Kumu havia despertado. Incrédulo, Sanjun perguntou em voz alta se era um presente de Kyo. Sangun então pensou que para alcançar um despertar, Kumu deve ter ultrapassado seus limites enquanto estava determinado a mudar e que sua determinação era realmente extraordinária. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos quando Ongu o chamou. Sangun se virou para ver Ongu e ficou chocado ao ver Kumu usar seu estilo Rei das Feras, primeira forma, esmaga-leão, para matar um Goblin. Sangun perguntou se o trovão emanando de Kumu era o trovão azul e ficou atordoado quando viu com espanto. Ongu disse a Sanjun que a espadachim divino da família D era realmente impressionante e perguntou se era realmente o famoso trovão azul. No entanto, Sangun não respondeu, ainda incrédulo com o que havia testemunhado e se perguntando se era mesmo possível para uma criança dominar a técnica do trovão azul e como alguém poderia ficar tão forte em tão pouco tempo olhando para Kumu. Sanjun pensou que era impossível. Ele então perguntou se Kumu realmente havia despertado quando Ongu notou uma notificação do sistema anunciando que eles haviam limpado o portão. Ongu disse a Sangun que era uma notificação de limpeza e Sangun apenas suspirou, ainda incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Exausto, Kumu deitou-se no chão e disse que estava morto de cansado. De repente, o sistema apareceu na frente dele mostrando que ele havia empurrado seu corpo chegou ao limite, fazendo com que seus atributos de força física, muscular e agilidade aumentassem em um ponto. No entanto, Unu achava que seus atributos deveriam ter aumentado durante a luta contra os Goblins, não agora. Ele sabia que Bravely Arts era um jogo onde os atributos de força física não aumentavam com o nível, e que a única maneira de fazê-lo era através de treinamento ou sparring na academia, o que era uma parte complicada do jogo. Ainda assim, ele achou que tinha sido fácil, considerando que Bravely Arts visava a rejogabilidade, onde os dados existentes poderiam ser transferidos para a próxima partida. Ele percebeu que isso era impossível agora que não era um jogo. Unu pensou sobre o que deveria fazer a seguir, ganhar muita experiência e ficar mais forte. Sangun então o chamou docemente e se aproximou, perguntando se ele estava vivo, sem perceber que um dos goblins mortos estava liberando algo brilhante de seu corpo. Ele respondeu a Sangun admitindo que achou que exagerou, porque não conseguia se mover. Sangun disse que era esperado depois de se mover daquele jeito, expressando sua surpresa por Unu ter ativado o trovão azul e especulando que Unu poderia ser o mais jovem a fazê-lo. Surpreso ao ouvir isso,
O Nu perguntou a Sangun se ele realmente havia executado o Trovão Azul. O Trovão Azul é um fenômeno que ocorre ao usar a técnica de espada característica do estilo espadachim divino Rei das Feras, onde a fricção entre o homem e a atmosfera cria uma corrente azul. Postura correta, velocidade, extensão de força aplicada à espada e ativação correta do circuito Mona são todos necessários. É um fenômeno que só aparece quando vários elementos são perfeitamente harmonizados. O Nu então se lembrou de sentir algo explodindo dentro dele e percebeu que era o Trovão Azul. Ele disse a Sangun que não tinha certeza se poderia fazer isso novamente e não conseguia se lembrar muito bem. Tranquilizei-o dizendo para não se preocupar, já que depois de experimentar uma vez, o corpo dele se lembraria, e com treinamento contínuo, ele seria capaz de fazer novamente. Sangun então o elogiou por fazer um ótimo trabalho, mas que Nu apenas encarou Sangun e perguntou onde estava Onshu. Sangun respondeu que Onshu estava trabalhando. Pouco depois, Ongu chegou feliz, segurando algo. Ele disse a Kinmu que tinha passado por muita coisa e graças a ele conseguiram obter pedras mágicas. Enquanto Onshu estava ocupado elogiando por seu trovão azul, ele notou coisas brilhantes no Goblin, então pegou uma e gritou para Sangun que havia algo ali. Sangun disse que ele teve sorte porque havia encontrado uma pedra perdida e explicou que uma pedra perdida contém uma providência e pode ser usada como material, como uma pedra mágica. HU lembrou que no jogo, as pedras mágicas eram usadas como moeda ou para artefatos, mas as pedras perdidas podiam ser convertidas em atributos, fazendo-se perguntar que tipo de pedra perdida era e se deveria examiná-la. Então, o sistema mostrou que era uma pedra perdida de agilidade do mais baixo grau, que aumenta a habilidade do usuário, aumentando a agilidade em um ponto e sendo eficaz para usuários com agilidade abaixo de 60. Ele achou que não era ruim e gostaria de tê-la. Ongu perguntou a Sangun o que aconteceria se a pedra perdida ressonasse com Kinu e se deveriam dar para ele. Sangun disse a Ongu que ele ainda era bom em navegar nessas águas sociais e agradeceu a ele. Sangun então sugeriu que eles deveriam verificar se as pedras perdidas ressonavam, então Kinmu deveria tentar infundi-la com mana. Ele então colocou mana nela, sabendo que estava destinado a ressonar com ele, e Sangun excitadamente disse que estava respondendo, o que significava que era dele. Ongu então disse a Sangun que estava com vontade de comer carne, fazendo Sangun balançar a cabeça e suspirar em silêncio. Segunda-feira chegou e ele estava. O corpo do Hun doía todo desde o dia seguinte ao combate real. Ele tinha dores corporais terríveis e perguntou irritado ao Sanjun por que ele estava daquele jeito. Deitado na mesa, ele só agora percebeu que o recuo de usar o instinto de evasão era severo, então decidiu realmente tentar evitar fazer isso novamente. Então chegou à sala de aula e preocupada perguntou a ele por que ele estava daquele jeito e se ele estava machucado. Ele a cumprimentou com um bom dia e disse que estava um pouco doente no final de semana e tinha uma dor no corpo severa. Ela perguntou preocupada como isso aconteceu, se ele havia tomado algum remédio e se estava bem agora. Ele respondeu que teve uma sessão de combate real no final de semana e ela perguntou se ele queria dizer lutar contra monstros, se era permitido para eles fazerem isso na idade deles e se não era perigoso. Ele respondeu que era da família Du, então todos os seus primos da sua idade tinham feito isso e ele era o único que ainda não tinha feito. Ela disse que tinha algumas bandagens e pomada na bolsa, mas ele disse que estava tudo bem porque os ferimentos tinham cicatrizado e perguntou por que ela carregava aquilo. Ela então respondeu que costumava se machucar frequentemente, embora não tanto hoje em dia. Ele olhou para ela e pensou que deve ser por todo o bullying que ela havia experimentado. Ela então se aproximou dele e disse que iria fazer isso. Ele disse que seus ferimentos haviam cicatrizado e perguntou por que ela se incomodava. Mas ela apenas gritou para ele apenas ouvi-la e dar o braço para ela. Depois de colocar bandagens no rosto dele, ela disse que estava tudo feito e ele perguntou chocado se aquilo era uma bandagem, mas ela apenas disse para ele ficar quieto porque isso ajudaria a cicatrizar mais rápido. Ele mostrou o remédio para ela enquanto dizia que estava realmente bem e que tudo estava curado, então se ela realmente queria ajudar, poderia lembrá-lo de tomar o remédio no almoço. Ela ficou olhando para ele em silêncio por um momento. Ela colocou um band-aid no braço dele enquanto dizia que ele deveria avisá-la se precisasse de mais alguma coisa e que, como ele parecia estar realmente com dor, ela ouviria qualquer coisa só por hoje. Ele disse que se era isso que ela estava dizendo, então ele perguntou se podia tocar as orelhas dela, deixando-a chocada e fazendo-a gaguejar perguntando o que ele tinha acabado de dizer. Ele pediu desculpas e disse que era apenas uma brincadeira, percebendo que talvez fosse demais e que ele parecia meio atrevido. Ela pensou por um momento e então agarrou a mão dele, gritando que concordava com o pedido dele. Ela colocou a mão dele na cabeça dela enquanto avisava para tocar apenas as orelhas rapidamente, não ficar muito tempo e dizer a ela se isso não animasse. Ele gaguejou um ok e tocou as orelhas dela, maravilhado com a maciez e fofura delas.
Ele então desfrutou tocando-a sem perceber que estava fazendo isso por muito tempo. Ela então pulou e gritou para ele parar, dizendo que isso deveria ser suficiente para animá-lo. Ela estava vermelha como um tomate, se perguntando por que sentiu tão bem ter as orelhas tocadas e se era porque Kinu estava acostumada a criar coelhos. Ela então percebeu que quase se perdeu completamente na sensação enquanto ele acariciava sua orelha e se sentiu envergonhada com isso, mas vendo quanto ele gostou, ela achou que deveria deixá-lo fazer isso de vez em quando. Ela então pulou surpresa quando ele olhou para ela, fazendo-a pensar se ele tinha lido seus pensamentos. Ele agradeceu e disse que se sentia energizado agora. Em seguida, perguntou o que ela achava de eles se tornarem caçadores juntos. Ela ficou chocada com a sugestão repentina e perguntou se isso não custava muito dinheiro. Ele respondeu que achava que ela tinha todas as qualidades necessárias para ser uma caçadora e podia dizer pelo olhar dela que ela veio de uma família nobre. Ela disse que ele estava dizendo coisas estranhas de novo. Mas ele diz a ela que tem seus motivos e começa a explicar que primeiro, ela é uma Demi-1, o que significa que ela é fisicamente superior aos outros. Segundo, o mana que ela emite inconscientemente é muito denso, sugerindo uma alta chance de ela ser boa em manipular magia. Ela diz a ele que nunca liberou mana e ele não consegue acreditar que uma bruxa da calamidade não consiga manipular magia. Então ele explica que todo ser vivo emite mana inconscientemente e que ele consegue sentir isso porque sabe como manipulá-lo. Ela pergunta se ele está falando sério e ele concorda confiantemente. Ela então olha para sua mão, se perguntando se realmente poderia se tornar uma caçadora no futuro. Sabe que quando fizer 19 anos terá que sair do orfanato. Seria ótimo ser adotada, mas entende que como Demi-1 é improvável. Tornar-se uma caçadora poderia levar a uma vida de sucesso com altos ganhos. No entanto, ela também duvida se pode lutar contra monstros dada sua fragilidade e tamanho. Ele diz a ela que não precisa se preocupar, promete que ela consegue e que estará ao lado dela, então ela não deve se preocupar porque ele vai cuidar dela. Os olhos dela brilham quando ouve isso e, vendo ele confiante dizendo que se ela se tornar uma caçadora, eles vão caçar juntos e que ele acredita nela, então ela também deveria acreditar em si mesma. Timidamente, ela se pergunta o que Kumu vê nela para ser tão confiante e, embora seja estranho, realmente a faz sentir que pode fazer qualquer coisa. Ela então gagueja perguntando se ele vai assumir a responsabilidade. Ele segura a mão dela dizendo que está decidido e que devem frequentar a mesma escola média e depois se matricular na academia do ensino médio juntos. Timidamente, ela pergunta se ele realmente quer dizer que devem fazer isso juntos, o que ele confirma, dizendo que devem começar se juntando a uma academia de espada para fortalecer a força dela. Ela entrou em pânico e perguntou a ele se ele queria dizer que ela deveria se matricular em uma academia de espada e lembrou-lhe que ela não tinha dinheiro para se matricular em tal lugar. Mas ele simplesmente perguntou por que ela deveria pagar quando era administrada por sua família e disse a ela que ela poderia frequentar de graça. Confusa, ela perguntou por que ele estava sendo tão gentil com ela quando ela não tinha muito a oferecer a ele. Ele respondeu que esperava se beneficiar de seu sucesso mais tarde, fazendo-a perguntar o que ele queria dizer com isso. Ele disse a ela que um dia, quando ela se tornasse uma caçadora famosa, talvez ele pudesse obter alguns benefícios disso e que, se ele tivesse que dar uma razão, era essa, nada mais. Ela o encarou surpresa por um momento e finalmente sorriu. Então, ela perguntou rindo o que ele realmente queria dizer e disse que ele era realmente estranho, mas a verdade é que ela estava realmente grata a ele. Em seguida, ela perguntou se isso significava que ela também aprenderia a usar uma espada, mas ele respondeu que não e disse a ela que ela precisava se concentrar no treinamento físico. Confusa, ela perguntou por quê. Ele respondeu que ela deveria aprender magia porque parecia ter talento para isso e disse que seria melhor se ela tivesse um professor. Depois disso, seu treinamento continuou constantemente. Depois que a escola acabava, eles se concentravam em aprender esgrima básica ou fortalecer sua resistência no dojo da família de K. Nos dias em que não iam ao dojo, treinavam juntos na casa de Kyo, embora ele muitas vezes achasse que Anel estava vindo para jantar em vez de treinar. Ele achou que o propósito parecia invertido, mas era bom ter alguma motivação. No entanto, como ele também era iniciante em magia, percebeu que precisava de um novo professor e se perguntou onde poderia encontrar uma pessoa assim. Então ele se lembrou da Bruxa das Cores, Ongo, que no jogo era principalmente uma instrutora ensinando magia elemental para alunos da academia. Ele especulou que naquele momento, ela provavelmente estava vagando pelo país conhecida como a Bruxa das 5 Cores. Ele reclinou-se na cadeira, pensando que tinha pedido a Sangun para sondar, mas adivinhou que não podia fazer nada além de esperar, esperançoso de que se encontrariam em breve. De repente, alguém perguntou o que o deixava tão pensativo,
e ele percebeu que nem tinha notado que Sanjun estava ali, o que o fez gritar surpreso e dizer a Sanjun que ele realmente o assustou. Perguntando o que ele estava pensando tão profundamente a ponto de não perceber que ele tinha entrado, e ele respondeu que estava apenas se perguntando quando conheceria a pessoa sobre quem tinha perguntado há algum tempo. Sanjun disse para ele não ser impaciente e que eles tinham entrado em contato naquele dia, o que o deixou animado. Sanjun então informou que eles concordaram em receber uma visita em um mês, mas que se não estivessem satisfeitos com suas habilidades, não o ensinariam. Ele disse a Sanjun que estava preparado para essa possibilidade, mas que se não fosse talentoso, não havia nada que pudesse fazer, ainda que estivesse confiante de que isso não aconteceria, porque embora não tivesse certeza de si mesmo, não havia dúvida de que Ongo mostraria interesse em lidar com talentos. Sanjun então mencionou que também havia algumas más notícias, o que despertou sua curiosidade, pois ele notou a expressão preocupada de seu pai. Sanjun então revelou que embora tivesse sido pouco tempo desde que começaram, era a mesma coisa. Todo ano, e que na próxima semana era o Dia dos Pais, então eles precisavam visitar a família principal. Sanjun então perguntou se ele estava bem com isso, mas ele respondeu perguntando se Su viria também. Sanjun confirmou que sim e disse que se ele não quisesse ir, iria sozinho. Ele sabe que Du é quem incitou os trigêmeos a intimidar Kino. Ele então perguntou a Sangun o que viria a seguir, e assim que Sangun estava prestes a explicar, notou sua atitude e perguntou o que ele estava pensando. Ele apenas sorriu de um jeito estranho, pensando que a presença da prima era motivo suficiente para ir à casa principal da família no mês de maio, durante o fim de semana do Dia dos Pais. Após um almoço tardio, todos seguiram para a residência principal do Shinji. Andu Sangun pediu a ele para ficar de olho na irmãzinha Yun, para garantir que ela não causasse problemas, e lembrou Yun para não tentar escalar a estátua do leão como fez no ano passado. Ela respondeu animadamente que sim, e ele confirmou que cuidaria dela. Sangun então o alertou para não causar confusão e implorou para que ele não fizesse isso, mas ele simplesmente perguntou a Sangun quando ele já havia feito isso. Sangun admitiu que não, mas suas ações recentes o deixaram um pouco nervoso. Ele tranquilizou Sangun para não se preocupar, mas pensou consigo mesmo que não havia jeito, eles sempre ficavam tensos em todas as reuniões familiares. Era por isso que Gaia e o pai deles ficavam sensíveis e estranhos toda vez que havia uma reunião. Considerando que nada de bom já havia acontecido nessas reuniões familiares, ele não ficou surpreso. Sabia que desta vez não seria diferente, mas se sentiu compelido a ir à casa principal da família porque precisava adquirir coragem, não importava o que. No dia anterior a ir para a casa principal, Kununu estava treinando com Anel e Yun. Ele refletiu sobre seu progresso, reconhecendo que, embora tivesse aprendido a controlar seus instintos, não era suficiente. Recusou-se a ser influenciado por aquele maldito instinto novamente. Percebeu que precisava de uma habilidade que pudesse controlá-lo adequadamente, e havia uma que se encaixava: coragem, uma habilidade que resiste ao poder emitido pelos outros. Ele sabia que haveria momentos em que seres poderosos emitiriam pressão liberando sua aura e intenção de matar para intimidar seus oponentes. Quando expostos a essa pressão, as estatísticas dos jogadores diminuíam, muitas vezes levando à derrota, e a coragem de batalha não apenas permite resistir a ela, mas também aumenta a concentração e a taxa de esquiva em momentos de vida ou morte. Ele sabia que precisava aprender a habilidade da coragem sem questionar, pois era a combinação perfeita quando pareada com seu instinto de esquiva e controle de instinto, o que era ideal para o combate contra Gino. Ele queria aprendê-la antes de ir para a academia, mas se perguntou onde poderia adquiri-la. Ele também sabia que havia um problema porque as condições para adquirir coragem eram bastante problemáticas. Os requisitos do jogo são os seguintes. Primeiro, o personagem que tenta adquirir coragem deve formar um grupo com apenas um companheiro mais forte que ele mesmo. Segundo, após cumprir a primeira condição, o personagem deve enfrentar um oponente que emite pressão sem qualquer assistência externa. Embora o companheiro mais forte, Kang Anal, por exemplo, não deva intervir na batalha até que a coragem seja adquirida, isso não é um requisito absoluto. Lembre-se de que no jogo, Rendel é o protagonista, então excluí-lo do grupo não é uma opção. Ele sabe que a coragem pode ser obtida com certa probabilidade ao desviar do ataque do oponente, e as chances de adquiri-la aumentam se o oponente for forte, tornando-a bastante difícil de obter. Ele acha que seria mais fácil obtê-la enquanto ainda está relativamente fraco, semelhante a quando dominou o controle de instinto. No entanto, o problema é que ele não sabe onde encontrar um oponente forte que emita pressão, e ele sabe que enfrentar tal inimigo sozinho poderia ser desastroso. Ele então começa a pensar em alguém que pudesse emitir pressão sem matá-lo, uma pessoa forte que não mataria. Ele então pensa em alguém perfeito para descrição e sorri, sabendo que alguém assim em Shinji-Ondu. Um momento depois, eles chegam a Shinji-Amo e ambos conseguem desceram do carro,
as pessoas se alinharam respeitosamente ao lado deles e os cumprimentaram educadamente. Sanjin perguntou ao mordomo como ele estava e como estavam seus irmãos, ao que o mordomo respondeu que atualmente, exceto pela família de Devujin, todos os outros estavam reunidos. Ele perguntou ao mordomo se seu irmão mais velho ainda não havia chegado, mas o mordomo simplesmente disse que mostraria o quarto para eles. Jia perguntou ao mordomo sobre os anciãos da família, e o mordomo respondeu que eles estavam na biblioteca conversando. Sangun disse que era como esperado e perguntou o que eles queriam fazer agora. Ele respondeu que ficar no quarto seria chato, então eles deveriam ir para o campo de treinamento. Eu concordou e disse a Sangun que iria também. Sangun então disse a eles que os veria mais tarde e os alertou para não brincarem demais com os outros lá. Sangun então disse a ele que estava contando com ele e ele respondeu que não causaria problemas, desde que não o provocassem. Ele então perguntou a Yun se eles deveriam sair, e Yun respondeu animado que sim. Eles foram para o campo de treinamento e eu apontou animada que a boneca estava se movendo. Ele disse a ela que provavelmente era algo feito em Yuna humana. Ela perguntou o que era Yuna humana, e ele explicou que era uma das 10 grandes casas, como o Shinji Dojo deles. Yun comentou que 10 era demais, e ele olhou em volta, percebendo que os training dumas que eles usaram na academia do ensino médio estavam presentes até agora. Ele sabia que algo exclusivo havia sido instalado no Shinji Dojo, que não era acessível ao público em geral, e adivinhou que poderia ser por causa de sua origem compartilhada em uma família prestigiada. Yun então apontou animadamente para os training tiles e disse que eles também pareciam divertidos, ao que ele concordou. Ela correu em direção a eles gritando que queria tentar também, assim que ele estava prestes a dizer para ela ter cuidado. Alguém atrás dele pergunta se ele não está atrasado e o que o atrasou. Ele se vira e vê Du perguntando brincando como ele está e se ele não se perdeu no caminho. Ele apenas encara Sumu em silêncio. Então, Sumu se abaixa para Yun e pergunta como ela está, mas ela não consegue responder por medo. Ele diz a Sumu que não estava bem por causa dele. Em seguida, se abaixa para encarar Suu, perguntando como ele está e se ele não estava bem porque gostaria que fosse assim. Isso faz Suu perguntar com raiva o que ele acabou de dizer. Ele então afasta Yun de Suu, dizendo a Suu que, infelizmente, não estava bem por causa de certa pessoa. Ele não tem certeza do que fez ou como conseguiu, mas acha que lidou bem com a situação. Suu ficou furioso e se perguntou como ele ousava dizer aquilo. Suu então jurou que realmente não gostava de Kinu porque ainda se lembrava vividamente de incidentes da infância. Quando criança, Suu estava sendo repreendido por seu pai, Dubuja, que perguntou por que ele não conseguia fazer uma coisa simples direito e porque não tinha nem metade do seu potencial apesar de ser seu filho. Em lágrimas, Suu tentou chamar o pai em voz gaguejante, mas Bunjin apenas gritou que tinha visto como o avô estava impressionado com Kinu. Bunjin então disse a Suu que, se quisesse continuar sendo seu filho, deveria tentar tudo para superar Duke Kununu. Suu estava sofrendo. Ele pensou que sempre era Kinu e que ninguém se importava com ele. Então, um dia, Suu estava sangrando e Kinu entrou em pânico ao ver. Enquanto estava ocupado se perguntando o que Kunmu tinha acabado de fazer para causar o sangramento no nariz, Kunmu preocupado disse que seu nariz estava sangrando e perguntou o que deveriam fazer, mas ele não respondeu porque estava ocupado se perguntando se havia perdido para Kununu novamente. Kinu então correu para fora gritando que ajudaria, mas ele apenas olhou para Kununu com ódio. Ele estava irritado por perder para Kunmu toda vez. Então, bateu em Kunmu pelas costas, achando que deveria ser o vencedor. Kunmu foi lançado ao chão e Suu gritou que havia vencido, chamando seu pai, Bunjin, para dizer que tinha conseguido. Unu confuso chamou por Suu, mas Suu apenas disse que havia derrotado o gênio da espadachim divina da família Du. Suu então continuou batendo em Kungu, enquanto ria e perguntava se não era tão fácil assim vencer agora e por que ele não respondia. Kungu, em lágrimas e tremendo, pediu para Suu parar, mas ele continuou atacando. Desde o dia em que derrubou Kungu, a situação havia virado a seu favor. As crianças começaram a sussurrar que todos achavam que Kungu era um gênio quando era jovem, mas acabou se tornando um garoto comum. Ouvindo isso, Suu sorriu, pensando que Kungu era tolo e deveria ter agido antes. Mais tarde, Suu zombou de Kinmu, perguntando como ele podia falhar em matar até mesmo um único coelho e questionando se ele estava louco. Kinmu gritou para Suu não falar assim, mas ele continuou provocando, perguntando o que Kinmu faria se ele continuasse falando, se queria lutar. Suu então desafiou Kinmu para uma luta, declarando que o derrubaria como da última vez, instilando medo em Kinmu. Suu disse a Kinmu que, se ele não fosse lutar, deveria apenas pular como um coelho. Naquele momento, Suu percebeu que Kinmu tinha muito medo de machucar os outros e não se encaixava em uma família de artes marciais. Suu então agarrou Yun, perguntando se Kinmu iria fugir novamente,
pensando que ele nem mesmo poderia revidar. Suan confrontou Kinmu, perguntando se ele poderia enfrentá-lo adequadamente agora, sugerindo que marcassem um duelo e avisando que não seria fácil. Pensando que Kungu recusaria e tremeria, Su ficou surpreso quando Kungu perguntou se deveriam fazer isso e se deveriam começar agora, deixando Su atordoado. Na sala dos pais, já cobre o nariz por causa do cheiro de cigarro. Sangun, preocupado, pergunta se ela está bem. Ela pergunta por que ele está preocupado e ele responde que estava apenas perguntando porque ela não gosta de reuniões familiares. Ela explica que ser olhada com desprezo como uma plebeia não é algo que aconteceu da noite para o dia, e ouvir falar sobre como ele se casou com uma família prestigiada sem nem mesmo ser qualificado tem sido exaustivo. No entanto, ela diz que está bem contanto que não afete a família deles. Ele agradece e a protege com seu poder, dizendo que isso deveria bloquear o cheiro de cigarro. Ela agradece pela consideração, dizendo que ele é o melhor. No entanto, eles são surpreendidos quando alguém fala atrás deles e eles se viram para ver Bujan, o terceiro filho do espadachim divino da família Du e pai de Dusil, Bunjin. Ele diz que já faz um tempo e que está é a primeira reunião desde o que aconteceu com Kununu. Ele menciona que só discutiram isso por telefone, mas acha que seria melhor conversar pessoalmente. Ele diz a Suu para não incomodar Kinmu mais, o que faz Jia perguntar confusa para ele esclarecer. Bunjin então pergunta brincando o que aconteceria se Kungu acabasse traumatizado por causa de Suu, e observa que seria um grande problema. Ele pergunta se eles precisarem ir ao hospital por causa do incidente, deveriam avisá-lo porque ele os apresentaria a um bom psiquiatra e pede desculpas pelo comportamento de Suu. Jaya pergunta preocupada se Kinu está ficando louco e o que Bunjin quer dizer com seus comentários. Surpreendentemente, ele afasta a mão de Bunjunho, assustado, pergunta se ele realmente acabou de fazer isso, mas ele simplesmente questiona o que Bunjin quis dizer com seus comentários anteriores, pede desculpas e diz a Bunjunho para instruir Su a falar diretamente com Kinu e não interferir em seus assuntos, já que é uma questão para as crianças resolverem sozinhas. Bunjin pergunta com raiva se ele tem certeza de que não vai se arrepender de rejeitar sua ajuda e se ele confia que pode lidar com tudo sozinho. De repente, um homem grita para Bunjin, em pânico, dizendo que Suu e Kinmu estão brigando. Bunjin sorri ao ouvir isso e comenta brincando que foi como ele esperava. Bunjin também menciona que achou melhor deixá-los resolver isso sozinhos, como ele sugeriu, e que como Kinmu é membro dos espadachins divinos do clã Du, ele precisa manter sua reputação. Eles podem ver a luta se forem agora. Bunjin então pergunta brincando o que ele acha disso e pergunta a todos se querem assistir à luta com ele. Os pais bêbados concordam entusiasmados. Bunjin então diz a todos que devem correr para ver a luta e grita brincando que não podem deixar nada de ruim acontecer com seu querido Kununu. Sangun simplesmente pergunta a Bunjin se ele quis dizer algo ruim acontecendo com Kunu e se ele achou que Kununu era tão fraco. Bunjin começa a andar embora, dizendo para ele se controlar e esperar no campo de treinamento, porque eles não devem deixar suas emoções influenciarem a luta das crianças. Sangun bate no próprio rosto de frustração, mas pensa que é uma boa oportunidade e que seria melhor se Kinmu pudesse vencer Suu. Jaya o chama e pergunta se isso significa que Suu estava intimidando Kinmu. Sorrindo, ela diz que nunca ouviu falar disso antes, mas assume que ele deve saber os detalhes e pergunta por que ele não contou a ela antes. Gaguejando, ele diz que ia contar, mas naquele momento um tapa alto pode ser ouvido na sala. Um momento depois, eles chegam ao campo de treinamento às pressas, com Sangun exibindo uma enorme marca de tapa e feridas no rosto. Ele pergunta a um homem o que aconteceu com as crianças e o homem responde que elas ainda estão brigando. G então os vê e os aponta. De repente, Su pula nele com seu leão. Chicote de Ferro e Jaya lhe gritam para ele tomar cuidado. Ele imediatamente posiciona sua espada de treino e bloqueia com a defesa do estilo Rei das Feras, segunda forma, escudo de leão de ferro. Sumu continua atacando arrogantemente, dizendo que sabe que ele vai usar a técnica e que a única maneira de vencer a segunda forma é usando uma terceira ou quarta forma. Suu também diz que leu ele como um livro, então ele não vai conseguir superá-lo, mas ele simplesmente pergunta ao Suu do que ele está falando. Então ele chuta o Suu na barriga e o Suu fica surpreso que ele acabou de atacá-lo com um chute normal. Suu então cai no chão e ele provoca dizendo que ele foi lento.